Boa tarde, pais e alunos do Centro de Educação Integrada Colmeia, né? Estamos aqui com vocês para poder darmos informações sobre o prosseguimento das atividades do primeiro bimestre. Inicialmente, eu gostaria de dizer que estamos com muita saudade das crianças, dos nossos alunos como um todo, porque a escola está muito vazia. Essa sensação de vazio também se estende para o nosso interior, né? Para dentro de nós. Nas férias, nós sabemos quando isso vai acabar, mas nesse momento ainda não. Tudo ainda é uma incógnita, né? No dia 16 de março, à parte da tarde, o governador baixou um decreto suspendendo as aulas das escolas pelo período do dia 17 a 31 de março. Como esse período correspondia exatamente ao nosso recesso, nós optamos por antecipá-lo, né? Dava justamente um período de 15 dias. Nesse final de semana, foram baixados 2 novos decretos com a confirmação do vírus em nossa cidade e, por causa disso, novas medidas, resolvemos tomar novas medidas para poder dar o prosseguimento ao bimestre, tendo em vista que esse prazo agora não tem uma data para terminar. Então, é enquanto durar a crise. Então, enquanto durar essa crise do coronavírus, essa fase emergencial, nós teremos que ficar com as aulas suspensas. Então, nosso recesso ele fica interrompido hoje. Hoje é o último dia dele. A partir de amanhã, então, estaremos encaminhando atividades para vocês, dando prosseguimento ao primeiro bimestre, como já vínhamos fazendo. Mas algumas coisas foram mudadas em relação a isso. Para dar prosseguimento a esse bimestre, é claro, a gente tem que seguir o que determina a legislação. E nesse meio tempo, o MEC, o Conselho Nacional de Educação, fez uma nota de esclarecimento explicando como os conselhos estaduais deveriam regular essas atividades. Dando, obviamente, dentro da nossa autonomia e responsabilidade pedagógica, liberdade para fazer esse trabalho. O Conselho baixou uma nota técnica nessa segunda-feira agora, deliberou e publicou uma nota técnica nessa segunda-feira agora, dia 23, onde informa como devemos proceder. Então, nós podemos, pela impossibilidade dos alunos frequentarem as aulas, de ofertar todas as atividades por meio de EAD. A LDB só permite 25% dessas aulas no ensino médio, em casos excepcionais como agora, para o ensino fundamental. Mas, como essa situação é atípica, nunca vivida, eles abriram, então, precedentes para que nós fizéssemos 100% das aulas. Então, estamos seguindo as orientações dessas notas, a de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação e a nota técnica do Conselho Estadual de Educação. Então, o nosso recesso, que antes era de 15 dias, passou a ser somente de 10 dias. Então, ficam 5 dias aí de sobra para a gente usar mais adiante. Quanto ao calendário, a gente não tem como fazer agora. A gente só vai realmente fazer o calendário da escola, reorganizar esse calendário quando a gente voltar à normalidade, quando as aulas presenciais voltarem a ser ofertadas. Aí sim a gente vai saber, a partir do dia que isso começar, como nós vamos fazer isso e também reposição, porque algumas aulas nós teremos que fazer sim reposições, como é o caso de educação física, parte do conteúdo de artes, de música. Nós não vamos conseguir dar 100% do conteúdo na modalidade EAD. Teremos sim que fazer uma parte prática que nós vamos estender para quando as aulas presenciais forem retomadas. O primeiro bimestre, então, ele vai se estender até o dia 24 de abril e no dia 27 de abril nós vamos iniciar o segundo bimestre. Então, a escola ela vai prosseguir com essa modalidade de aulas, porque, de acordo com os estudiosos, os pesquisadores, eles têm dito que o ápice da crise vai ser justamente agora no mês de abril e princípios de maio. Então, vamos aguardar para ver o que acontece até lá. Então, a gente, como já estava em calendário, essa data nós vamos manter, né? Acrescentamos, obviamente, esses dias de recesso que nós demos, acabava um pouco antes. As provas todas serão feitas somente no retorno das aulas, não temos como fazer as provas agora. Os únicos instrumentos avaliativos que nós utilizaremos nesse formato de modalidade AD serão os trabalhos e as atividades, porque como ficam registradas na plataforma, tem como a gente computar como nota de trabalho. E então, quando nós retornarmos, faremos um novo calendário e submeteremos à aprovação dos senhores. Bem, além disso, nós temos o encaminhamento das atividades, serão todas feitas
pela plataforma do Positivo On. A gente tem essa plataforma onde vão ficar registrados lá não só todas as atividades que nós temos que encaminhar para os alunos, como também a frequência. Inclusive, a frequência ela vai ser computada pela devolução dessas atividades por meio da plataforma. Então, amanhã vocês vão receber as orientações e nessas orientações vocês vão ter explicação de como proceder. É bem simples o processo. Também vou estar enviando escrito para vocês, né? Nesse meio tempo, o Sistema Positivo de Ensino, o SPE, já elaborou um grupo de aulas, mas está elaborando para ter continuidade, mas enquanto perdurar essa crise, aulas para as escolas ofertarem para os seus alunos. Então, nós vamos usar, sim, os professores analisaram nesses 3 dias, né, na segunda-feira, quando eles começaram a divulgar as aulas, ontem, dia 23, os professores começaram a analisar as aulas e verificar se estavam no mesmo nível que nós estávamos dando aqui na nossa escola, na mesma sequência, a mesma unidade, as mesmas páginas, né? Então, nem todas as aulas nós vamos utilizar. Alguns professores estavam mais avançados e outros estavam dado páginas antes. Então, essa semana nós vamos utilizar para fazer esse ajuste e a partir de semana que vem, alguns professores vão utilizar somente as suas próprias aulas. Outros não, vão misturar a aula do Positivo com as suas aulas, né? Então, mas de qualquer forma, a gente vai estar encaminhando tudo isso por meio da plataforma e também por meio do Clipe, né? Que a nossa forma de comunicação é o Clipe Escola. Então, vocês vão estar recebendo tudo por essa agenda. Então, a gente pede imensamente que vocês fiquem atentos o tempo todo e também a gente solicita, porque vai ser um período, esse primeiro momento pelo menos, eu considero como um período de ajustes, tanto da nossa parte quanto da parte de vocês. Nós tentamos nesses 3 dias, de segunda até hoje, fazer um levantamento de ferramentas que a gente poderia utilizar, que pudessem facilitar o trabalho não só do professor, mas também de vocês em casa, ferramentas que não fossem tão pesadas, porque a nossa internet ontem, por exemplo, ficamos sem internet tarde e noite, né? De como isso vai acontecer. Então, considerando tudo isso, nós optamos pela plataforma que nós já temos o acesso e editor de vídeos que não pesassem tanto na hora de vocês baixarem no celular ou no computador. Então, vai ser possível vocês baixarem por qualquer dispositivo, ou celular, ou notebook, ou um tablet, né, para facilitar a vida de vocês. Deixa eu ver aqui mais. E também, como eu falei, as atividades que nós não vamos ter condições de ofertar, que é o caso da educação física para os pequenos, porque do 6º ao 9º ano e ensino médio, como eles têm teoria, a professora Alana, ela já vai fazer esse encaminhamento para os alunos. Mas a parte prática, ela vai fazer quando retornar. E essa reposição de aulas também nós vamos combinar quando as aulas presenciais tiverem reinício, né? Nós vamos utilizar um horário específico para uma única série. Então, digamos, o 6º ano A, B e C, haverá um único horário para todos eles. Para todos os 3 6º anos, um único horário para todos os 7º, um único horário para todos os 8º e assim por diante. Porque nós vamos usar isso como referência para mandar as atividades do dia, com exceção de amanhã, quinta e sexta. A partir de segunda, não, nós vamos seguir rigorosamente o horário. Então, o aluno tem 5 aulas, vamos mandar 5 atividades. O aluno tem 6 aulas, vão ter 6 atividades. E para a gente poder computar isso como dia letivo, né? Então, tem que ter todas essas aulas. O grande desafio foi a educação, fazer isso com a educação infantil. Então, a educação infantil, a gente não tem como, pela natureza das características da criança nessa faixa etária, fazer igual como nós vamos fazer com os alunos do fundamental e do médio. Então, as professoras estão sim encaminhando algumas coisas, nós optamos por elas mesmas fazerem os vídeos, então a gente até pede perdão pelos vídeos serem um pouco amadores, né? É uma coisa nova para a gente também, mas elas estão se esforçando muito em fazer um trabalho mais interativo com os alunos. Nós queríamos que fossem as próprias professoras que fizessem, porque as crianças estão vendo, né, que é a tia deles, que é a professora deles, e dessa forma eles vão poder interagir melhor, ao invés de pegar as aulas do SPE. Então, a gente não optou mais pela professora fazer a produção da sua própria atividade. Mas vai ter que ter reposição, sim, e isso vai ser feito quando eles retornarem. Então, a educação infantil vai ter um número mais reduzido de atividades em virtude dessa natureza, da faixa etária a qual eles pertencem. E eu gostaria
de pedir nesse momento de vocês, assim, muita compreensão e muita cooperação, porque o que não estiver dando certo, a gente solicita que façam nos dê esse feedback por meio do clipe. O clipe vai ser a ferramenta onde nós vamos poder nos comunicar para poder fazer todos os ajustes que forem necessários para oferecer o melhor tipo de trabalho, a melhor metodologia para os nossos alunos, né? Se deu certo, se não deu, especificar por quê, porque fica claro. E a gente pede que esse feedback não seja vago, não ficou boa. Mas por que não ficou boa? A imagem não estava boa, a voz estava baixa, a sequência da atividade não permitiu que em casa ele pudesse fazer. Então, quanto mais específico for esse feedback, melhor vai ser também o trabalho de devolução que a gente vai ter que fazer. Porque a gente vai saber exatamente no que a gente tem que melhorar e dessa forma fazer o ajuste e fazer uma aula melhor para o nosso aluno também. Nós vamos também com os alunos do fundamental, a partir do 2º ano até o 3º, ter aulas de tutoria, que vão ser aulas onde os alunos vão poder conversar com os professores para tirar as suas dúvidas. A gente também teve essa preocupação de não só fazer videoaulas pelo professor ou retirada de outra parte da internet, mas também do professor produzir seu próprio material. Também vamos fazer correções de exercícios, os próprios professores vão fazer os exercícios encaminhados para eles, vão ter aulas gravadas com as correções e o tutorial não, ele vai ser ao vivo, né? A gente está usando um aplicativo, nós também vamos dar um encaminhamento para vocês explicando como é que funciona para isso. No Positivo On vai explicado quando cada professor ele vai agendar essa aula tutorial dele, porque vai ter uma sequência e cada um tem uma sequência diferente. Tem professor que tem 5 aulas, tem professor que tem 3 aulas, então eles vão ter aulas diferenciadas, ok? E eu gostaria, assim, de concluir agradecendo mais uma vez a compreensão e colaboração de todos, lembrando que esse momento que a gente está é um momento muito peculiar, onde a gente vê uma coisa tão minúscula como esse vírus fazendo um estrago tão grande. A dimensão do que ele está fazendo é muito grande. E a gente vê nesse momento o quanto nós somos vulneráveis. Mas não podemos esquecer também que nós estamos na Quaresma. É um tempo de fé, de fraternidade, de solidariedade. Então, aqui eu deixo minha mensagem, o meu pedido, o meu apelo, né, para nós nos unirmos de forma fraterna, para superarmos esse momento que é difícil para todos, ok? Muito obrigada e uma boa tarde.